Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma entrevista da série Alunos de Arquitetura da Unip em Destaque na ONU. Nós vamos conversar com Wagner Tonoli, ele que é um talentoso ex-aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unip. O trabalho de conclusão de curso dele sobre o tema Reinterpretando Rios, o significado da paisagem na requalificação fluvial, foi selecionado para compor o Guia Acadêmico da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Olá, Silvia. É um prazer estar aqui, uma honra poder estar aqui colaborando com vocês para conversar um pouquinho mais sobre esse feito. Parabéns, a gente que agradece você estar aqui. Vamos convidar também para esse bate-papo a orientadora desse projeto, a professora doutora Valéria Teixeira de Paiva. Seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer, eu agradeço essa presença aqui para a gente poder falar um pouco dessas reflexões, né, que motivaram o trabalho do Wagner, né, e conseguiu esse reconhecimento. É realmente um grande feito, né? E eu queria começar com o Wagner falando justamente dessa emoção que foi receber essa notícia, como é que foi para você, que realmente você sentiu no projeto, no momento em que você viu que teu projeto foi aprovado. Como é que foi? Bom, Silvia, é uma euforia muito grande, né? É uma alegria, um misto de sentimentos, porque a ONU sempre foi, né, para nós estudantes e para toda a comunidade global, né, uma organização de peso, né, um nome que representa e levanta uma bandeira de união e que traz, né, uma nova percepção, né, de um bem comum. E eu havia, né, uns 2 anos antes dessa seleção, até colocado como uma, um sonho a ser alcançado, estar, né, junto da ONU em algum momento da minha vida. E esse concurso apareceu como se se eu tivesse planejado estar nele, né? Como se eu soubesse que isso pudesse vir a acontecer, que não foi o caso, foi uma feliz coincidência. E na hora em que eu recebia o resultado, era como se eu já tivesse essa certeza, um atendimento de um pedido muito, muito honesto, né, que eu havia feito alguns anos atrás, e é muito emocionante mesmo, assim, é uma coisa que enche o nosso coração de esperança, né, de fé no trabalho que a gente faz em todo o curso, com todo o trabalho que a gente empenhou, toda a força e energia, culmina numa coisa muito legal, né? O Wagner, o professora, o Valério, acho que não contaram para ele que a gente tem que tomar cuidado com os nossos sonhos. Porque quando a gente sonha, a gente já meio que manda para o universo esse recado e as coisas vêm, né, Valéria? Conta para Com ele. certeza, com certeza. Isso é uma coisa até que, quando nós começamos esse processo, né, porque o desenvolvimento de um trabalho de curso é um processo, né? E na Unip a gente tem, né, essa proposta de colocar para o aluno, né, como é que você vai ver, no caso, o fenômeno, né, o fenômeno que se apresenta, como é que você olha para esse fenômeno, como é que você vive esse fenômeno e como é que você pode fazer parte desse fenômeno e entender que são possibilidades de existir, né, modos de ver a realidade, de perceber, e que se nós projetamos isso para o futuro e para, né, esse fenômeno, ele volta, com certeza, né? E voltou lindamente, sendo reconhecido. Wagner, eu quero que você conte um pouquinho para as pessoas que estão acompanhando a gente a idealização do projeto, como é que surgiu, e falar um pouco do projeto mesmo. Só repetindo aqui, é um projeto de requalificação fluvial. É bom a gente falar o nome para você explicar direitinho. Requalificação Uhum. fluvial às margens do Rio Guapeva. Conta para gente como é que é esse cenário aí, onde que é o Rio Guapeva, tudo direitinho. Como é que surgiu a ideia? Com todo prazer. É sempre um prazer para mim falar do Guapeva.
Então, assim, tudo começou durante o curso, eu tive algumas provocações de algumas matérias, de alguns professores, em especial uma professora que, à época, fez uma visita, né, ao centro histórico da cidade de Jundiaí, e num dos trajetos a gente passa pelo Rio Guapeva, no final desse trajeto, numa vila histórica, né, de uma antiga fábrica daqui da região, uma fábrica têxtil, e inclusive eu tenho uma foto que eu guardo muito no coração, que eu estou justamente andando às margens do Guapeva, com essa professora naquele exato momento falando ao meu ouvido sobre o rio, e me provocando sobre aquilo, né, me trazendo essa visão, né, desse corpo fluvial que atravessa a cidade, calado muitas vezes, e que a gente não percebe, a gente não dá o devido valor. Então, é uma foto que simboliza muito o início desse projeto, que aconteceu muito antes de eu pensar em TCC, que, né, não veio à minha cabeça, mas que tudo começou com esse olhar, com essa visão de olhar para baixo, né, para esse corpo que está afundado na cidade, que está soterrado, murado, e que pede, né, por atenção, por preservação, por requalificação. Então, o projeto ele nasceu desse incômodo que eu sentia por caminhar nas margens do rio e perceber a forma como a cidade trata a sua própria fluvialidade. Então, aquilo começou a me provocar, a me instigar e a me trazer essa visão diferenciada sobre o rio. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar, comecei a trazer questões minhas também, né, quanto a isso. Quando eu era criança, eu brincava às margens de um rio aqui da cidade, não ao Guapeva, mas era muito comum, eu vivia numa área da cidade mais rural, então essa convivência com o rio, com a natureza, sempre foi algo muito cotidiano para mim. E depois de um período que eu me mudei para uma área mais central, eu sempre sentia muito essa falta. Então o rio, para mim, ele simbolizou muito essa oportunidade que a cidade está perdendo de trazer a cidade, a natureza para dentro da cidade, né? Então, a requalificação vem disso. Nada mais é do que você dar a oportunidade da natureza florescer novamente dentro da malha urbana, por isso que é uma requalificação fluvial urbana. Então, reinserir essa linha d'água na paisagem, qualificando os espaços, trazendo oportunidades de espaços públicos, e de início seria algo mais nessa linha, né? Explicando um pouquinho do comecinho do projeto mesmo, de como foi essa tocante, né, para mim. E maravilhoso, maravilhoso, porque você vê, o que eu acho incrível, Valéria, é que essa geração, essa série que a gente está fazendo, né, são jovens que estão recolocando a natureza, recolocando os rios, né, de volta, integrando o ambiente, pensando num futuro. É uma geração diferente, a gente não pensava assim, quer dizer, não estou te colocando na minha geração, hein? Mas eu não pensava assim. Então, eu queria que você falasse um pouco primeiro, da importância desse reconhecimento da ONU em relação ao projeto, né? E vocês, por exemplo, pegarem essa ideia dele e você como mentora e aí direcionando para chegar nesse feito de ser reconhecido pela ONU, e como é que faz, qual que é a importância justamente para essas resoluções de desafios globais? Porque é um micro que a gente está falando ali do Rio, mas pensando já no macro depois dessa vitória de ser reconhecido pela ONU. Sim, a importância, né, desse reconhecimento é nós termos em mente que esses processos, né, o processo de formação do aluno, né, dentro de um curso de arquitetura, ele passa por essa sensibilização pela consciência de que nós, como alunos, mas também como docentes e como profissionais, no caso, na época, futuros profissionais, nós temos uma responsabilidade coletiva na seleção dos nossos temas, que não pode ser um tema individual, esse tema ele tem que pressupor benefícios sociais e urbanos
para a coletividade. Então, como eu falei, esse tornar-se sensível às demandas da sociedade, tornar-se sensível aos problemas, né, essa responsabilidade coletiva de como é que nós localmente, né, buscamos soluções que têm repercussões globais, né? Então, esse reconhecimento, né, do projeto, ele é o reconhecimento de um processo, muito mais do que um resultado, mas um processo de sensibilização a essas questões que se demandam, né, dessa oferta de mundo que a gente precisa estar atento, né, para poder responder de forma qualificada a necessidade, é mais do que pensar, né, localmente, mas do que pensar individualmente, mas pensar no coletivo, né, estar sensível à necessidade da cidade, né? E na época o Wagner até falou ele tinha uma frase interessante, era que a cidade que não reconhece os seus rios não conhece a si mesma. Não era isso? Isso. Então, quer dizer, Uhum. como é que a cidade enquanto as pessoas, porque a cidade não é um ser estranho, ele é esse conjunto, né, da coletividade. Então, acho que esse reconhecimento é o reconhecimento dessa busca de colocar, né, no sentimento, né, a inquietação, despertar aquilo que ele falou incômodo, mas seria uma inquietação, né, de nós como profissionais frente às demandas necessárias para a resolução desses problemas globais que se apresentam localmente. Ai, muito lindo. E quando você fala essa frase, o Wagner, eu fico imaginando, eu fiz uma matéria muito bonita aqui sobre os rios invisíveis em São Paulo. Então, você imagina, não sei se aqui tem jeito, mas tem tanto rio que está simplesmente tampado, né, por ruas, por avenidas, por prédios, por isso que... Então, esse trabalho é assim incrível, maravilhoso, esse trabalho, essa forma de vocês pensarem e tentar unir aí tudo, pensando nesse futuro melhor. Agora, falando então especificamente desse tema, ô Wagner, eu quero que você explique isso para mim, né? Qual que é o principal objetivo por trás da reinserção da linha d'água na paisagem urbana? Me explica direitinho o que é isso, essa pergunta. Essa linha d'água aí. Certo, entendi. Bom, na verdade, eu acredito que a postura vai muito do projeto, mas de forma transversal, né, a intenção que paira sobre todo o projeto de requalificação pluvial é justamente mobilizar toda a cidade e seu entorno, qualificar, trazer qualidade de vida, né? Então, você ressurgir esse espaço, dando novas oportunidades, qualificando os espaços vindouros e tudo mais, criando uma vida nova nesse espaço, né? Por exemplo, isso acontece porque justamente existe um cenário prévio onde não se há vida. Hoje os rios da cidade acabaram se modificando, né, ao longo do tempo, esse significado, essa relação entre homem, cidade e natureza, e aqui eu falo da natureza, simbolizando o rio, se modificou a partir das necessidades, as estratégias que foram tomadas ao longo do tempo, da história, tiveram seus papéis importantes, porém, a gente está chegando numa etapa onde a gente questiona essas estratégias adotadas, essas soluções adotadas, e a requalificação ela vem como uma forma de ambivalência, né, de conseguir solucionar as questões de preservação, de qualificação sociais, socioeconômicas. Então, é como se fosse um crescente, né? São várias esferas que vão sendo atingidas, utilizando-se, pautando, né, na preservação e na requalificação de um meio natural. E, nesse caso, dentro da cidade, eu falo dos rios, né? Que é essa fluvialidade, essa linha d'água na paisagem. E aí, quando você pensa num projeto desse, como é que você... curiosidade, quando você fala em ressignificar, é reestruturar pessoas também? Tirar as pessoas de lugares? Com toda certeza. Bom, existe ali, é claro, dependendo da grandeza do projeto, existe sim uma reinserção dessas pessoas, né, desses lotes e tudo mais. Existem projetos
já feitos, executados no mundo todo, inclusive um rio na Coreia do Sul, onde foi retirado, né, um linhão, que é uma veia pulsando da cidade, carros para todo lado, o rio estava tamponado, ele ressurge, né, eu acho que é o exemplo mais emblemático de uma requalificação fluvial que se tem feito no mundo, entre tantos muito bons, né? Mas existe sim essas realocações de pessoas, porém no meu projeto a gente analisou todo o percurso do rio e a gente analisou cada lote, cada espaço né, vazio, que se chamam os terrenvags, né, que existe uma terminologia que são espaços que possuem memória na cidade, porém que estão subutilizados. Então, essa memória é o propulsor para essa proposta. Então, foi elencado alguns exemplos, né, alguns espaços disponíveis dentro da cidade, porque todo projeto ele precisa ter uma análise prévia, né, do que existe ali antes. E se eu estou querendo tratar de uma memória, é importante que eu não seja tão incisivo e que não rompa tanto assim com um cenário pré-existente, né? Então, existiu essa seleção dos terrenos e a eleição desse terreno que está localizado num espaço determinado do rio, onde as suas margens estão preservadas. Então, eu consigo ter uma vocação educacional, que inclusive é essa sensibilização que a Valéria comentou sobre a nossa formação, e é o que você traz agora, dizendo sobre essa educação das pessoas, né? O que é o fator das pessoas no projeto. E o meu projeto, basicamente, mira nessas pessoas, né? Eu cheguei à conclusão, na minha pesquisa, que de nada adiantaria se eu simplesmente fizesse um centro de educação ambiental e eu focasse em educar as pessoas, porque eu preciso que elas se sensibilizem tanto quanto eu me sensibilizei por aquele corpo, né, dentro da cidade. Então, mais do que educar as pessoas, o meu projeto ele tem essa intenção de sensibilizar através da paisagem e do passeio dessas pessoas pelo espaço para entenderem, né? A gente só cuida daquilo que a gente compreende, daquilo que a gente aprende a amar. Então, acho que a gente desaprendeu a olhar, né, para os nossos rios. Então, o projeto ele tem essa intenção de sensibilização das pessoas, né, para a gente poder olhar para ele dessa forma. É poético, né, professora? É uma coisa assim, né? A gente vai ouvindo, vai entrando na forma como ele fala. É muito lindo, Wagner, a forma. Porque assim é um projeto, professora, mas é um projeto cheio de propósito, né? Sabe onde vai chegar. Então é importante você falar sobre esse impacto, né? Como que pode impactar positivamente nessa relação que ele está falando das pessoas, do ambiente natural, na qualidade de vida. É mais ou menos isso que ele falou, né, Valéria? Porque um princípio, né, que a gente tinha quando desenvolve, né, e assim, como educador, né, no ensino, a arquitetura em si, ela é um vetor de transformação social, não só urbana, né, transforma o espaço, transforma as pessoas, né, e no ensino e durante o processo, nós temos que esse ensino ele é uma ferramenta que possibilita aquele revelar de modos de ver, de viver e fazer a cidade. E é um processo de sensibilização mesmo dessas demandas. Então, através desse impacto, tomando o espaço ou a arquitetura como um educador. Quer dizer, eu vivencio aquilo, e é uma referência ao que o Wagner colocou. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos, né? Então, a partir dessa vivência, da experimentação, é que a gente consegue realmente não educar, mas sim conhecer, né, vivenciar, fazer parte e perceber que existem modos de existir diferentes daquele que a realidade é posta. Então, eu acho que é o grande diferencial dessa proposta, do tema de projeto de arquitetura do Wagner. Não um centro de educação, mas em si um centro de interpretação, em que as pessoas podem vivenciar aquilo
é que é o diferencial, porque quando você vivencia, você conhece, você experimenta e você percebe, né, que há modos, possibilidades e modos de existir diferente na cidade daquilo que é a realidade comum ou que é posta, né? E que, nesse caso, o Rio, né, como ele falou, foram várias leituras dos vários trechos, ele foi um desvelar de algo que estava velado para a maior parte das pessoas, né? Então, acho que esse é o grande impacto, né, do projeto. É uma proposta de educar, mas de um educar através do espaço, através da sensibilização também das pessoas, assim como ele se sensibilizou, eu me sensibilizei, e você propõe essa contaminação positiva, né? De você aprender com o próprio espaço, aprender com a história daquele espaço. É isso, né, o Wagner? Você já bem colocou isso, esse planejamento, essa conscientização de educação é justamente vivenciar a nova proposta, né, Wagner? Exato, exatamente. Inclusive, eu aproveito para dizer, né, essa terminologia, centro de interpretação, que é algo que não é algo muito comum, muito usual, que também foi algo novidade para mim, né, e é o que nada mais é do que uma espécie de uma fusão entre um museu e um centro de educação, porque o centro de interpretação ele está localizado, ele está implantado dentro de uma espécie de reserva, espécie de fenômeno, um fenômeno a ser interpretado, né? Então, nesse caso, a gente se refere ao rio. Então, é um mecanismo, né? Um equipamento urbano que vai possibilitar essa interpretação da paisagem, a interpretação do leito fluvial. Eu acho que é uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar antes de introduzir o projeto. Ótimo. E, professora, como é que você vê, então, o papel das universidades nessa formação de profissionais, né, que estão contribuindo para esse desenvolvimento urbano sustentável? A universidade, né, por excelência, o papel da universidade, ela está justamente relacionada nessa produção do conhecimento, né, a produção e, principalmente, a divulgação do conhecimento. Então, o papel da universidade, ele está linkado nesse incentivo, né, de percepção de caminhos possíveis, além do óbvio, dessa sensibilização das demandas globais, das necessidades da sociedade e relacionada, né, a esse desenvolvimento sustentável que não é apenas, né, não pode estar relacionado apenas à questão ambiental, mas está linkado principalmente com a questão social. Então, a universidade ela acaba tendo, nesse papel, um vetor de transformação, né? Para os alunos, para os pesquisadores. Essa parceria é muito importante, né, entre o projeto e o que a universidade oferece. Mas agora, daqui para frente, quando você tem um projeto como esse, Wagner, quais são os principais desafios? Você já mais ou menos falou um pouco, mas as pessoas têm uma certa resistência a mudanças. Qual que é o principal desafio nessa mudança de percepção? Eu acho que é justamente atuar nessa subjetividade de cada um, que eu acho que é o que me deixou mais empenhado, né, em todo o projeto, em todo o trajeto dessa proposta, porque não é uma tarefa simples você modificar um consciente coletivo de uma cidade, né? Não basta você simplesmente falar para as pessoas, olha como essa história aqui é importante, olha como você está aqui num solo onde aconteceu isso, isso, aquilo. Aquilo precisa ter uma outra tocante para a pessoa, né? Não basta você reconhecer o aspecto histórico, né? Toda a qualidade daquilo. Então, é por isso que foi uma questão muito de propósito mesmo, porque chegou a uma etapa do projeto em que eu realmente admiti, eu falei, do que vai adiantar eu oferecer esse espaço para a cidade, para as pessoas que moram nessa cidade? Elas vão querer estar ali, elas realmente querem, as pessoas hoje, elas querem estar próximas do rio,
sendo que o rio, ele hoje é vetor de insegurança por conta de fortes chuvas, de alagar e tudo mais, porque é vetor de doenças, as pessoas olham para os rios hoje com aquele aspecto, né, totalmente retificado, com as laterais concretadas, sem vida. As pessoas olham com um olhar de esgoto, né, olha, vou me contaminar, eu não vou entrar nessa água, eu não vou chegar nem perto. O rio está afundado do nível da cidade. Para você enxergar o rio, você tem que quase que cair dentro dele para você conseguir entender que ele existe. Então, o projeto ele tem essa audácia de provocar essas pessoas através da paisagem. Então, todo o projeto ele tem essa intenção de romper com essa questão tão construída, tão concretada, né? Então, as escolhas projetuais, a forma do edifício, ele comunica algo. Não é para ser algo só harmônico e belo. Eu quebro isso também. Eu quero que as pessoas também sintam essa inquietação que eu tive. Então, ok, eu estou oferecendo um espaço qualificado, harmônico nas margens, mas o edifício, na cota mais alta, ele está comunicando esse incômodo. Ele está falando, galera, vamos olhar para isso aqui, que isso aqui é urgente, né? Então, existem paredes com propensas a cair, né? Aquela coisa que é um incômodo, uma antecipação de algo, de uma catástrofe que está acontecendo diante dos nossos olhos e ninguém está preocupado. Então, justamente essa experienciação do espaço, né, a pessoa transitar pelo edifício e utilizar, porque ele existe ali um equipamento de biblioteca, de espaços para estudo, mas ele existe também uma exposição fixa que vai provocar cada um que passar por ali. Mas, além de provocar, ele oferece uma terceira via. Ele oferece ali, né, numa laje aquática que eu preparei ali, para provocar e falar, olha, existe um cenário possível, existe um futuro possível se a gente se modificar daqui para frente. Então, e aí, nas margens, todo o espaço de convivência, de reconexão, de harmonia, e essa coisa toda que as cidades precisam com urgência. E que inspire, então, esse teu projeto também em outras cidades, né, Wagner? Sim, sim. É uma intenção clara, né, da cidade de Jundiaí, e inclusive a cidade já passou por um concurso, né, para a requalificação do Rio Jundiaí, que a cidade leva o nome de um rio. Então, existe já toda uma história e uma relação com a cidade e os seus rios. E a cidade de Jundiaí, de certa forma, tem se colocado como esse exemplo. Então, também, né, me apoiando nesse apoio municipal que já existe com os rios da cidade, eu acredito, sim, que Jundiaí ele tem essa vocação de se tornar um exemplo para outras cidades de como devemos olhar para isso, né? A cidade já é bonita, vai ficar mais ainda. Eu acho tão bonito quando eu estou na estrada, entra Jundiaí, é muito lindo. Quando eu vou para Campinas, passo ali por Jundiaí. Professora, qual que é a visão da Unip sobre esse papel, né, que a Unip tem, sobre os futuros arquitetos, urbanistas, promover essa validade de vida, de sustentabilidade, bem-estar das pessoas? A Unip, né, na formação dos profissionais em arquitetura, conforme a gente apontou um pouco anteriormente, a gente pensa nessa capacitação, né, na capacidade de tornar pessoas capazes de enfrentar essas temáticas mais completas e complexas, né, e desafiadoras de uma forma amadurecida, né, pautadas nessa responsabilidade coletiva, na sensibilização para essa realidade, como ela se apresenta, né, sensível às demandas sociais e urbanas, né, porque nós estamos totalmente, como o Wagner falou, né, dentro de um frágil equilíbrio. Então, é preciso estar atento e aberto a essa realidade como fenômeno e como ela é posta. Então, a Unip ela busca justamente essa capacitação, né? essa visão aberta, esse momento de reflexão, ter menos certezas e mais perguntas, né? Então, essa postura
dessa inquietação. A inquietação, quando a gente fala, é estar aberto a essa dúvida, ter menos certezas e mais perguntas para serem respondidas, né? Então, acho que essa postura mais amadurecida para enfrentar esses desafios é que é uma função da universidade, né? Maravilha. E eu queria, assim, já no finalzinho, pedir para você, ô Wagner, para quem está assistindo a gente, deixar uma mensagem para o estudante, né? Como é que ele pode fazer diferença nesses projetos, ter um projeto inovador, sobre questões ambientais, urbanas, e quem sabe também chamar a atenção de uma organização como essa. Qual é a dica que você dá? Bom, Silvia, eu digo que a gente precisa ter o real interesse sobre aquele assunto. O começo do meu projeto, ele não tinha esse fim tão determinado, tão delimitado. Eu sabia que existia uma problemática. Eu sabia que eu precisava agir e quase como um dever, né? Assim, o que eu posso fazer? Dentro das minhas possibilidades, o que eu posso colaborar com isso aqui, né? Então, eu foquei menos no resultado e sim mais no processo. Portanto, o projeto ele se autodefende, não existem ali pontas que sejam, né, tirem ali a atenção do foco final, porque foi um processo muito fluido, assim como o Rio, né, não querendo fazer a poética como sempre, mas já não consigo, é mais forte do que eu, mas é justamente isso, é você se permitir se tomar desse assunto e explorar tudo aquilo que ele precisa. E mais do que ter uma proposta em mente, é você se perguntar e depois dos seus estudos é entender esse local, essa cidade, esse princípio, ele é desejado? Ele é uma manifestação daquilo? Ou eu estou sendo inquisitor? Eu estou chegando ali, colocando um elefante branco e falando, me admirem, né? Eu acho que precisa ter um pouco de humildade. Nós, como arquitetos e urbanistas, a gente tem que ter esse olhar de cuidado e, acima de tudo, ter muita destreza quando a gente está interferindo no tecido urbano, principalmente. Todo projeto ele interfere na cidade, né? Ele colabora com a cidade. Então, acho que a minha dica para os estudantes é, de verdade, se interessar sobre o que é necessário, o que você pode fazer com o conhecimento que você adquiriu em todo o seu trajeto, o que mais te inquietou, qual que é a sua missão ali, né, com isso, o que você pode fazer para melhorar a questão que você tanto busca, né, aquilo que você acredita. Então, focar no processo mesmo. Maravilha. Olha, muito obrigada, viu, Wagner? Obrigada por você estar aqui. Obrigada, parabéns pelo seu projeto, viu? E Valéria, você Obrigado. também, muito obrigada. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? A gente já terminou aqui. Não, justamente a destacar só essa questão que o Wagner muito bem colocou sobre a importância do processo. O processo, né? E vivenciar esse processo, né? Estar 100%, né, concentrado no presente, quer dizer, você busca, tem toda essa bagagem adquirida do seu passado, da sua história, mas com uma previsão, com um projeto futuro, mas está no processo. Isso é aí que traz essa qualidade, né? Para a vida, com certeza. É para a vida, pessoal. Presta atenção no processo, não vai pensar no resultado, não. Gente, muito obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada, Wagner, pelo tempo de vocês e parabéns pelo trabalho, viu? Nós agradecemos essa oportunidade de refletir um pouquinho, né, sobre as demandas tão necessárias e prementes do desenvolvimento sustentável e na formação, né, de nós arquitetos. Tá certo. Sim, muito obrigada. Só lembrando a todos vocês que acompanharam que esse encontro fica à disposição nas nossas redes sociais para você ver e rever. Muito obrigada e até a próxima.